Graça e paz, igreja, amém? Quem está feliz aí, diga glória a Deus. Amém. Que bom que você está aqui nesta manhã. Deus nos oportuniza mais uma vez ouvirmos a palavra dEle e os ensinamentos que Ele tem para nós, né? Que Ele possa abrir então os nossos corações, a nossa mente, para que possamos receber tudo aquilo que Ele tem para nós. Então eu convido você a fechar os seus olhos e oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, somos gratos por mais uma manhã estarmos na Tua presença. Senhor, cremos na Tua palavra que aonde estão 2 ou 3 reunidos em Teu nome, o Senhor também está presente através do Teu Espírito Santo. E que este mesmo Espírito, ó Pai, tenha liberdade para tocar em nós, falar aos nossos corações, tirar de nós aquilo que precisamos, ó Deus, e acrescentar aquilo também que precisamos nesta manhã. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis tomar assento. Mas eu convido você a segurar aí a sua Bíblia, porque nós vamos ainda fazer a leitura dela. A nossa mensagem desta manhã tem como tema superando as tempestades. Interessante que quando falamos de tempestades dentro daquilo que está escrito na Bíblia, vem à nossa lembrança com muita facilidade 2 textos, e em todos eles diz respeito aos discípulos de Jesus, e ainda quando Jesus estava ministrando ou exercendo o seu ministério. Em um deles, Jesus ordena que os discípulos entrem no barco, naveguem, e a palavra fala que chega à noite e ventos contrários, fortes, e uma tempestade se abate sobre o barco. Mas nesse episódio, o próprio Jesus estava no barco. Sobre este tema nós falaremos no culto da noite, já gostaria de adiantar para vocês. E o outro, que também vem muita lembrança, é quando Jesus ordena também aos discípulos que entrem no barco, porque Ele iria despedir a multidão, e eles seguem sem Jesus no barco. Mas também fala que a noite vem, e quando chega num horário, vamos dizer, de mais tenebroso ou de mais escuridão, também eles são impelidos ali por ventos contrários, e eles pedem pelo socorro, e Jesus então vem ao socorro deles. Mas o texto que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui não é nenhum desses 2. Como eu disse, um deles será no culto da noite. Mas o que eu quero dizer é que as tempestades, elas são inevitáveis. E em algum momento de nossas vidas nós vamos passar por elas. Eu não sei se você reparou, quando cantou a última música, junto com o Ministério de Louvor, nós cantamos assim: porque a tempestade é você, o vento forte é você, e a chuva é você. A música está falando a respeito de Jesus. Então, em algum momento, nós vamos lidar com Ele, porque o propósito dele é de encontrar-se conosco. E eu creio pela fé que Ele marcou nesta manhã um encontro com cada um de nós.
Uma coisa então é inevitável: uma hora nós vamos enfrentar a tempestade. A questão importante é como vamos enfrentá-la e de que forma nós iremos reagir. Porque isso será determinante se vamos conseguir atravessá-la, chegar ao outro lado, ou se seremos engolidos e pereceremos. Porque uma coisa nós não podemos nos esquecer: por mais que o próprio Senhor tenha o domínio sobre a natureza, mas quando falhamos e erramos e não reconhecemos, nós podemos perecer. Porque há justiça, mas também há o juízo. E para vencermos a tempestade, uma coisa é certa: nós precisamos de coragem. Diga para o seu irmão aí: coragem. Você precisa de coragem. A Bíblia está permeada e repleta de palavras encorajadoras, em que o próprio Senhor, Ele vai nos dizer que precisamos de coragem. Ele sempre vai dizer assim: não tenha medo, mas tenha coragem. Coragem na visão humana, que é a nossa visão, pode ser entendido como bravura ou uma postura firme diante de um risco ou de um perigo. Firmeza de espírito para enfrentar situação emocional ou até mesmo moralmente difícil. Já o contrário da coragem é o medo. O pavor, o temor, a dúvida, a incerteza, a insegurança, o desânimo, mas eu digo assim, sem sombra de dúvida, que o maior deles é o estado do ser humano sem a paz. Porque a paz, ela nos traz a tranquilidade. Uma pessoa sem paz, ela é inquieta, ela não tem concentração, ela não consegue viver aquilo que Deus tem para ela. Então eu digo que a pior das coisas, contrária à coragem, é a ausência de paz e a ausência da paz de Deus. Por isso que para a igreja a coragem é o nosso oxigênio, que precisamos para nos manter em movimento. Ela mantém o nosso coração batendo, a nossa mente clara, isto é, nos mantém consciente de que precisamos fazer e mantém a nossa visão apontada para o alvo que Deus determinou para nós. Mas essa coragem, ela não emana de nós, mas sim do próprio Deus. Em várias situações da palavra, Deus, Ele vai dizer isso para encorajar determinadas pessoas, para fazer algo, para vencer algo. Quando Josué assume o lugar de Moisés e tinha a missão de conduzir o povo de Israel para a terra prometida, Deus disse para ele: Josué, seja forte e corajoso. O próprio salmista, em um dos seus salmos, ele diz assim: olha, eu espero no Senhor, seja forte, coragem,
esperem no Senhor. O próprio Deus, pela boca do profeta Isaías, também diz: não tenha medo, pois eu estou com você. A fé, ela nos proporciona esta coragem, e ela vem através da justiça de Deus, quando temos a paz com Ele. Porque lembra que eu falei que a falta de coragem, aquilo que nos traz o medo e as inquietações, é a ausência da paz? Mas Deus, Ele já resolveu esse problema para nós. Este problema aí você pode ficar despreocupado, porque Ele tem a paz verdadeira para nos oferecer. E o texto diz ainda duas coisas que Ele resolveu para que nós tenhamos a paz com Deus e a paz de Deus. A paz com Deus, que está em Romanos capítulo 5, versículo 1, diz que nós fomos justificados pela fé e agora nós passamos a ter a paz com Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Antes, inimigos de Deus por causa do pecado, agora amigos dele por causa da justificação e da nossa reconciliação em Jesus. E esta reconciliação nos conduz a uma situação de contentamento que resulta na convicção inabalável de que tudo está bem, de que tudo vai bem, mesmo que tenhamos que atravessar uma tempestade. É uma experiência do amor, é uma experiência interna do amor de Deus em nós, que nos sustenta enquanto caminhamos na nossa jornada terrena, passando pelos problemas e pelas tempestades. Como já fomos ministrados aqui em uma oportunidade, a paz de Cristo, ela é o nosso árbitro. É o mediador para que a paz de Deus habite em nós. Qual é a sensação que você tem quando está em paz? Aquela sensação de leveza, de tranquilidade, de segurança, de que tem alguém ao seu lado para te socorrer no momento em que você precisar. Esta semana eu ouvi uma experiência de uma pessoa e ele me contando que a esposa dele perdeu o pai e na primeira noite ela deitou no sofá e ele deitou no chão próximo a ela, e aí ela pegou no sono, e quando ela acordou ela disse assim: olha, eu senti uma paz tão boa de saber que você estava aqui próximo de mim. Isso nós que somos seres humanos. Agora pense você em ter Deus ao nosso lado, de ter a paz de Deus habitando em nós. É a melhor sensação que podemos ter, de coração alegre, tranquilo, de sabermos que podemos fazer todas as coisas, porque como a própria palavra de Deus diz, que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Esta é a paz
com Deus. Este problema está resolvido, porque nós já fomos justificados em Jesus para ter paz com Deus. A outra que está em Filipenses capítulo 4, versículo 7, é a paz de Deus. E lá diz que a paz de Deus excede todo o entendimento e guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A paz de Deus, ela é capaz de guardar o nosso coração e a nossa mente. O medo, ele veio para agir exatamente na nossa mente, fazendo com que o nosso cérebro age de uma forma que vai liberar uma adrenalina, que vai fazer o nosso coração bater mais forte, o nosso pulmão não funcionar direito, travar o nosso corpo, as nossas pernas, para que nós não tenhamos condições de caminhar. Funciona exatamente assim quando se trata das coisas espirituais. O medo, ele veio para nos travar, para impedir que nós venhamos caminhar. Mas a paz de Deus, ele veio para nos trazer a libertação, e ela é capaz de guardar a nossa mente. De que quando vier aquilo que para nos atingir, a paz de Deus, ela é capaz de guardar a nossa mente. E ele ainda, para completar a respeito da paz, ele diz assim: deixo a paz a vocês, a minha paz eu dou a vocês. Está em João capítulo 14, versículo 27. Não a dou como o mundo a dá. Então, não se perturbe o seu coração e não tenha medo. Olha que todas as coisas, todas as condicionantes, Deus nos dá para vencer todos os obstáculos, inclusive todas as tempestades que se levantarem. E aí, eu quero compartilhar aqui, sem demora, duas delas. Dois homens que enfrentaram tempestade, que reagiram de formas diferentes, e a atitude de cada um deles, e como eles se comportaram, foi determinante para que eles tivessem sucesso naquilo que era a sua empreitada. Jonas capítulo 1, a partir do versículo de 1 a 8. Você pode acompanhar na sua Bíblia, ou pode acompanhar também, que será projetado na tela. Eu vou ler na versão NVI, que diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor. Dirigiu-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um vento forte sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava a seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como pode você ficar dormindo? Levante-se, clame ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e nós
não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sorte para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sorte e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Se você depois tiver a curiosidade de terminar de ler, vai ver que Jonas disse o que ele fez. E a única solução para acalmar a tempestade foi jogá-lo ao mar. Mas eu também quero ler com você a respeito de Paulo. Quando vai para Jerusalém, e lá ele é confrontado por alguns líderes, tanto de Israel como do Império Romano, ao ponto em que ele se viu em grande aperto, correndo o risco de ter a própria vida tirada. Então ele apela para César e diz: olha, eu quero ser julgado em Roma. E ele embarca numa viagem para Roma. E isso está escrito em Atos capítulo 27, versículo 21 e 26. Apenas 6 versículos que nós vamos ler, que diz assim: visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deviam ter aceitado o meu conselho e não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora eu recomendo que tenham o quê? Está na tela aí de vocês? Coragem. Eu recomendo que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus a quem pertenço. Olha a diferença. Jonas tinha que responder a quem ele pertencia. Paulo já disse aqui: eu pertenço a Deus. Ele diz: apareceu o anjo a quem eu pertenço e a quem eu adoro. E ele disse-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César, e Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos que estão navegando com você. Assim tenham ânimo, senhores, creio em Deus, que acontecerá conforme me foi dito. Devemos ser arrastados por alguma ilha. Todos dois tiveram que passar pela tempestade. Mas por que então enfrentamos a tempestade? Ela pode vir por 2 motivos. Ou pelas nossas falhas, mas também pode ser plano de Deus. Para Jonas, foi resultado da desobediência, porque os dois ouviram a voz de Deus, mas um decidiu fugir da presença de Deus. Para Paulo foi o contrário, ele decidiu cumprir a vontade de Deus. O próprio livro de Atos diz assim: olha, a viagem não foi uma decisão sua, mas foi uma ordenança de Deus. E ele diz, que o anjo colocou-se ao lado dele e disse: coragem, como lemos, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, você deverá testemunhar também em Roma.
uma coisa é certa: se o próprio Senhor, como cantamos, é a tempestade, uma hora nós vamos nos encontrar com Ele. Creia, e eu creio também, que o nosso encontro com Ele será para cumprir a sua vontade. Porque se for para corrigir a nossa desobediência, o tratamento será diferente. E nós vamos ver aqui na palavra. Queira Deus que o nosso encontro com Ele seja para dizer: Senhor, eu estou aqui e me entrego à Tua vontade. E estou aqui para que o Senhor me mande para onde o Senhor desejar. E não que Ele nos pegue fugindo da vontade dEle. E é exatamente isso que é uma das características da tempestade, porque ela vai revelar esse nosso caráter. Se estamos fugindo ou se estamos dentro da vontade de Deus. Jonas comprou uma passagem, embarcou no navio, desceu o porão e foi dormir. Nem a tempestade foi capaz de acordá-lo. A princípio, parece, e isso pode nos enganar, que ignorar a vontade de Deus para nós e fazer a nossa própria vontade nos levará ao sucesso. Jonas achou o navio certo. Ele achou que havia encontrado o navio certo para o lugar certo e tinha o dinheiro suficiente para comprar a passagem. E o seu caráter conduziu as suas atitudes. E o pior é quando caímos no erro de achar que as oportunidades que nos aparecem, que estão diante de nós, parece que são providências. E chegamos a pensar que as nossas ações não estão tão contrárias àquilo que Deus quer. Já aconteceu isso com você? Você vê o erro, vê a falha, vê o problema, mas as providências parecem que estão à nossa disposição. Tudo parece que está dando certo. São as bandejas. Tudo parece que contribui para que você faça aquilo que é errado, para que eu faça aquilo que é errado. E nós caímos no engano de pensar assim. Estou dizendo porque eu já pensei assim também, irmãos. Isso não é errado não. Isso não é contrário ao que Deus quer não. Está dando tudo muito certo. Nós não temos às vezes a mania de falar assim, né? Se for de Deus, vai dar tudo certo. Às vezes nos enganamos, achando que as providências estão dando certo, ao ponto de pensar que nós não estamos contrariando a vontade de Deus. Mas precisamos entender uma coisa: são as ordenanças e não as providências que guiam a vida do Filho de Deus. Não é aquilo que se apresenta diante de nós que vai forjar o nosso caráter e que vai determinar as nossas atitudes, mas são os preceitos que estão na palavra de Deus. É ela que tem que ser o nosso guia. É ela que tem que ser o nosso alvo.
Quando eu e você apresentamos falha em nosso caráter, nos escondemos e caímos no sono espiritual tão profundo, que não percebemos que às vezes estamos naufragando, mas pelo contrário, às vezes temos a falsa sensação de que teremos uma boa noite de sono. Erramos, falhamos, colocamos a cabeça no travesseiro e imaginamos, vamos dormir e vamos acordar. E muitas vezes até citamos aquele salmo que diz, se eu não me engano, está em Salmos de número 3, eu deitei e acordei porque o Senhor me sustentou. Mas para que Ele te sustente, para que Ele me sustente, tem que ter paz. Não pode ser um sono espiritual, de não enxergarmos às vezes de que estamos no caminho que nos levará ao naufrágio. E a pior de todas as coisas é ainda quando erramos e falhamos e temos a consciência de deitar a nossa cabeça no travesseiro e dizer assim: hoje o meu dia foi bom. Não fiz nada que desagradou a Deus. Porque quando fazemos isso, isso quer dizer que o Espírito Santo já não está presente em nós. Então não tem nada que vai nos cobrar, que vai acender um alerta em nós. Por isso que eu digo que é a pior de todas as coisas. O nosso caráter, ele não pode demonstrar os nossos próprios interesses, mas ele tem que demonstrar a vontade de Deus. E a vontade de Deus é a sua graça e a sua misericórdia e o seu amor em nós. Para Paulo, o caráter dele era forjado por Deus, olha a diferença. Mesmo sendo prisioneiro, passou a encorajar todos que estavam no navio. E ele disse: olha, tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida. Pois ontem apareceu o anjo do Senhor, a quem pertenço e a quem eu adoro. Para nós sabermos qual é o nosso caráter, nós temos que entender uma coisa: a quem pertencemos e a quem adoramos. Porque isso também vai revelar as nossas atitudes. Mas a tempestade também, ela revela o seu propósito. O propósito, então, é saber se somos ou não somos de Deus. Se estamos ou não estamos dispostos a cumprir a sua vontade. E a vontade de Deus é que levemos uma palavra de esperança e salvação para aqueles que estão perdidos. Jonas recusou cumprir a vontade de Deus. Então, ele deixou de ouvir a voz de Deus, que falava com ele boca a boca, e passou a ouvir através das leis da natureza. Nós não cantamos que a tempestade é Deus, que o vento forte é Deus? Mas a pior coisa do profeta, que tem como missão ouvir a voz de Deus, é deixar de ouvir a voz de Deus. Como filhos de Deus, o nosso pior momento é quando deixamos de ouvir a voz de Deus. Essa é a coisa mais terrível que pode nos acontecer. Então o que ele passou a ouvir? Ele passou a ouvir o mar, ele passou a ouvir o vento e passou a ouvir a tempestade. E teve que ser confrontado por aqueles que estavam no barco.
E o capitão disse: levante-se, saia daí, venha para cima. As coisas precisam serem esclarecidas. De onde você vem? Qual é a sua terra e qual é o seu propósito? Mas para responder essas perguntas, ele precisava de um arrependimento, porque o capitão exigiu dele: ore ao seu Deus. Mas como orar se nós estamos no sono, às vezes profundo, e estamos tão desligados do céu? Como orar sem primeiro nos entregarmos e nos arrependermos? Porque Deus, Ele vai ouvir a oração de um coração contristado. Se ele estava falhando e fugindo de Deus, como ele iria orar? Então, a solução foi tirar sorte. Se você não quer orar, então nós vamos descobrir quem é. Nada fica encoberto. Eu fiquei imaginando isso, né? Meu Deus, se eu fizer alguma coisa errada, nada fica encoberto. Se eu fugir de Deus, nada fica encoberto. Deus, Ele vai usar qualquer coisa. Sabe por quê? Não é porque Ele quer nos envergonhar, não é porque Ele quer apontar o nosso erro para que todos vejam e quer nos destruir. Pelo contrário, é o amor dEle que quer nos resgatar. Por isso que Ele usa todas as ferramentas para apontar, para dizer onde estamos errando e nos dar a oportunidade de nos consertarmos. Tiraram sorte. Caiu sobre quem? Jonas. Aí ele teve que dizer a verdade. Olha, eu estou fugindo de Deus. E eu vou te dizer uma coisa: o mar só vai se acalmar se vocês me jogarem nele. E ele foi jogado. E o mar se acalmou. Foi engolido por um grande peixe. A palavra fala. Mas olha a diferença do propósito revelado naquilo e na vida de Paulo. Porque o propósito dele estava bem definido. Ele diz assim: eu pertenço a Deus e é a Ele que eu rendo a minha adoração. Por isso que ele fala: o anjo que esteve comigo, a quem eu pertenço e a quem eu adoro. Por isso que o anjo continuou a conversa com ele. Olha, não foi a tempestade, não foi o vento, não foi a chuva que continuou o diálogo com Paulo. Foi o anjo do Senhor. Isso nos traz um ensinamento. Será que estamos precisando ouvir Deus por meio da tempestade ou pela própria boca dele, através do Espírito Santo, através do anjo, através daquele que ele nos coloca para nos ensinar, para nos exortar? E o anjo continuou: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César, porque Deus te deu graça. Deus te deu tanta graça que nenhum dos que estão com vocês aqui neste barco, aqui neste navio, vai se perder. Mas é preciso fazer uma coisa. E ele avisou: ó, ninguém pule do barco. Só quando chegar no momento certo. Todos têm que estar dentro do barco. Vai chegar um momento em que nós vamos sim sair, mas ainda não é a hora. A hora é estarmos juntos dentro do barco. E o resultado foi: chegou o momento. E Paulo disse assim: olha, agora nós seremos levados para uma ilha.
vamos ter que nadar até lá. Agora nós vamos sair do barco. Para a ilha de Malta, que significa o refúgio. No momento certo, Deus nos tira de um momento de dificuldade para nos guiar para um local de refúgio. Mas é quando Ele manda, é quando Ele dá a ordenança. Para encerrarmos a mensagem dessa manhã, eu quero compartilhar com vocês ainda que a tempestade, ela nos oferece uma oportunidade. A palavra de Deus, ela nos oportuniza suspirar e pensar. Se houve esperança para Jonas, também há esperança para mim e para você. Mesmo quando temos falha em nosso caráter, mesmo quando cometemos erros, e por vezes deixamos que a palavra de Deus seja o nosso farol, que vai nos tirar dos momentos de dificuldades, ainda há esperança. Tanto é que, se não fosse assim, os atos de Jonas não estariam narrados na Bíblia. Não foi por acaso, foi para mostrar para eu e você que há uma oportunidade. Ainda que sejamos jogados no mar, ainda há uma oportunidade de Deus nos resgatar, de corrigir a nossa rota, de ouvir a voz de Deus e ter o nosso caráter transformado e compreender qual é a vontade dele para nós e corresponder a esta vontade. Por isso que ele fala, e Paulo repete muitas vezes no livro de Atos, que Deus, ele quer trabalhar a nossa mente e a nossa consciência. Porque ela é o juiz, ou a testemunha interior que aprova quando estamos no caminho certo e desaprova quando tomamos o rumo errado. É o Espírito Santo que faz soar dentro de nós uma sirene, como de uma ambulância que está rompendo o trânsito, e que todos ouvem e sabem, olha, precisa abrir caminho. Você consegue identificar uma sirene de uma ambulância? Consegue, não consegue? Tanto é que quando estamos no nosso carro, o que fazemos? Jogamos para a direita e deixamos ela passar. Da mesma forma, o Espírito Santo, ele soa dentro de nós, avisando que há uma emergência, que estamos em perigo e precisamos nos avaliar. E ele quer tocar essa sirene hoje, dentro de cada um de nós. E quanto a nós, será que estamos como Jonas? Ou como Paulo? Quando Jesus está com você no navio, a tempestade, ela apenas apressa o navio para o porto desejado. E o porto desejado é o lugar celestial que Ele tem preparado para nós. Convido para você se colocar de pé. Como eu disse, a palavra de Deus nos dá a oportunidade de nos avaliar. Se talvez não estamos enxergando ou entendemos que estamos naufragando, é o nosso momento de pedir
que o Espírito Santo soe a sirene da emergência. Sabe o que acontece quando a sirene da emergência é soada? Já reparou, vocês já tiveram a oportunidade de estar no hospital e quando chega uma ambulância com a sirene ligada, rapidamente os médicos saem, se locomovem, vão até lá para o socorro. Eu te digo com certeza, se a sirene tocar em você nesta manhã, Deus, Ele vai se apressar para te socorrer. Ele vai se apressar em nos dar o socorro. Feche os seus olhos, por gentileza, e faça a sua reflexão e a sua oração, Senhor. Senhor Deus e Pai, estamos aqui nesta manhã com uma grande oportunidade de nos avaliar, de olhar para dentro de nós e vermos se as nossas atitudes e o nosso caráter estão voltados para cumprir a sua vontade, ou se estamos fugindo da tua face, fugindo da tua presença. Mas pedimos, ó Deus, que teu Espírito Santo, se for preciso, acenda o alerta dentro de nós, e que o Senhor venha ao nosso socorro nesta manhã. Ó Deus, se apresse em nos ajudar, em nos socorrer, em nos transformar, em nos libertar, em nos curar, porque é isso que precisamos, porque queremos chegar ao porto seguro, queremos chegar ao alvo que o Senhor preparou para nós. Estamos aqui, Senhor, com um único propósito, de morar com o Senhor na eternidade. Que a nossa única decisão nesta manhã seja de pedir o teu socorro e de receber a tua ajuda e o teu Espírito Santo. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém.